Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Todos os dias estamos aqui desfrutando da sua companhia. Às 21h30 temos um momento de devocional. Hoje estamos encerrando 2 Coríntios. Chegamos no capítulo 13, advertências finais do apóstolo Paulo. E ele nos convida a um autoexame para discernirmos se estamos na fé ou não. Então pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos 2 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. O apóstolo Paulo começa a orientar essa igreja que, ao receberem denúncias, deveriam então ter o depoimento de mais testemunhas, que não fosse apenas a palavra de um contra o outro, mas que estivesse ali 2 ou 3 testemunhas para que este depoimento fosse validado. Paulo fala que estava indo a terceira vez ao encontro deles e lembra que já orientou esta igreja na sua segunda passagem por lá, e ele entende que alguns irmãos que estavam vivendo na prática do pecado e estavam desdenhando dele, quando ele estivesse presente agora dessa terceira vez, mais uma vez iria confrontá-los, mostrando que sim, Cristo fala por intermédio do apóstolo Paulo, e Cristo não é fraco, mas opera sim o seu poder entre eles. Ele faz uma analogia entre o momento de fragilidade de Cristo morrendo na cruz, mas exalta que pelo poder de Deus, hoje ele vive. Assim somos nós. Residimos aqui em fraqueza, mas um dia, pelo poder de Deus, estaremos face a face com o Senhor. E se em nossa fraqueza nós existimos aqui nesse mundo, no poder de Deus é que nós servimos uns aos outros. É desta forma que o apóstolo Paulo fala que é por meio do poder de Deus que somos fortalecidos, encorajados para servir as pessoas que nos cercam. A partir de então, o apóstolo Paulo começa a questionar os irmãos se é que de fato eles ainda estavam na fé. E eu quero te convidar a esse autoexame. Vamos olhar este texto aqui e ver esta reflexão fazer sentido na nossa vida. Leia comigo. Versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados, por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. O apóstolo Paulo questiona se esses irmãos genuinamente estão na fé. E o convite dele é que cada um possa fazer uma autoanálise, possa olhar para si e entender se verdadeiramente estão em Cristo Jesus, se Cristo Jesus habita em cada um deles. A aprovação ou não do ministério do apóstolo Paulo diz respeito à conduta desses irmãos, uma vez que esta igreja está sendo plantada pelo apóstolo Paulo. Ele pede que aqueles irmãos percebam que eles já foram transformados por Cristo Jesus e a maldade não deveria mais ter lugar em suas vidas. Eles deveriam viver de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que é certo e coerente. Eles não deveriam ser reprovados no Senhor. Mas esse exame de salvação, esse exame para saber como eu e você estamos diante de Deus, é um exame extremamente pessoal. Não tem como eu dizer para você como é que você está na fé com Deus.
Isso é fruto de uma intimidade com o Senhor. Somente você sabe qual é o seu grau na fé com relação a Cristo Jesus. Eu quero fazer um destaque no verso que diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Sabe, certa vez Cristo Jesus falou a respeito de si mesmo, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Sabe, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é real, factível, está em Cristo Jesus. Nele não reside mentira, engano, dúvida. Cristo Jesus é a mais pura verdade do Pai. Neste mundo de tanta dualidade, neste mundo onde tudo é relativo, Cristo Jesus é a verdade absoluta. E nós nada podemos contra ele, senão a favor dele. Nós precisamos viver pela verdade. Essa igreja, de alguma maneira, estava tentando agir por meio de engano. Os irmãos haviam caído no pecado e agora distorciam as palavras, se voltavam contra o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo deixa muito claro o seu desejo de fazer valer a verdade. O coração do apóstolo Paulo ansiava ver aquela igreja madura, fortalecida, mesmo diante das fragilidades dele. Ele diz que a alegria dele era ver aqueles irmãos fortalecidos no Senhor. E ele conclui a sua carta dizendo que escrevia estas coisas para que quando tivesse pessoalmente não tivesse que agir com rigor, com aquela autoridade que Deus lhe deu, porque o propósito dela era a edificação e não a destruição. Paulo não queria o confronto, não queria o embate. Nós encontramos na reta final, no último versículo deste capítulo, o fechamento desta carta, uma das mais belas bênçãos apostólicas, e eu quero te convidar a ler comigo para que assim então possamos estar encerrando este ciclo. A palavra do Senhor diz assim, versículo 14: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. É assim que nós normalmente encerramos os cultos em nossas igrejas, rogando esses três movimentos da Trindade. Rogamos a graça salvadora que reside em Cristo Jesus, que transformou a nossa vida sem mérito algum. Rogamos o amor de Deus, o nosso Pai, que entregou o seu Filho em favor de nós. E rogamos as consolações, a comunhão, o convívio com o Santo Espírito de Deus, que nos fortalece, nos encoraja, nos dá poder e autoridade. A minha oração no dia de hoje é que sobre a sua vida repouse esta bênção, agora e para sempre. Amém. Meu amado irmão e irmã, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã, às 21h30.